A gente sabe que normalmente quem tem bicho de estimação é porque adora animais, eles são ótimos companheiros, mas é preciso ter cuidados tanto na hora de escolher um, como também de manter tudo certinho para que ele viva bem com a gente. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de veterinária aqui da Unicesumar, Carlos Bettini. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, vamos começar falando que quem tem bicho de estimação tem que estar sempre de olho, né? Porque às vezes uma coceirinha, uma coisinha pode se transformar numa coisa maior, né, professor? Sim, todo animalzinho ele tem que ser muito bem cuidado, né? Por isso que quando você percebe qualquer alteração, a indicação realmente é procurar um médico veterinário para tentar lhe ajudar nessa melhora desse quadro, né? E tem que estar atento ao bicho todo dia, né? Ele precisa de uma atenção especial, né? Não adianta falar, vou ter um bichinho, ele vai ficar no quintal e tudo bem. Não, não. Inclusive hoje atendi uma paciente que o bicho doente procurou ela para avisar. Ela desatenta, era um animal que ela não prestava muita atenção e de repente o animal passou mal e acabou ficando no pé dela, se aproximando ali aos arredores da cozinha, e ela percebeu, falou, olha, não está muito legal. Realmente levou e o bicho estava bem adoentado. Eles são bem inteligentes, né? São. Agora, professor, essa época do ano tem às vezes aquela coisa, vou comprar um presente, um bichinho de estimação. Pode dar um presente com um bichinho de estimação, mas tem que lembrar que o bichinho vai crescer, que o bichinho vai precisar de atenção, vai ter que ter cuidados especiais, né? Então... muitas vezes as pessoas compram sem orientação. São em vários aspectos, desde a raça, não sabe escolher muito bem a raça. Por exemplo, um apartamento. Se você mora num apartamento, o apartamento é pequeno, se você trabalha o dia todo, o animal vai ficar sozinho. Então, assim, tem vários aspectos que precisam ser avaliados antes da compra. Criança pequena, muito pequena, qual é o animalzinho que você vai escolher? Então, é sempre interessante você estudar bastante. A internet está aí para nos ajudar. Conheça bastante, leia bastante sobre a raça que você está adquirindo. Não compre por impulso. Tem muita gente que passa em frente a um pet shop, uma loja, vê aquele bicho todo bonitinho, branquinho, peludinho, e de repente, né, coloca dentro do seu apartamento, é um filhote que vai crescer, ou mesmo de algumas raças que não são adequadas para o ambiente específico. Isso vai trazer uma série de problemas no futuro. O que acontece muitas vezes nessa situação é que as pessoas acabam doando o animal e aquilo que eles esperavam não aconteceu. Justamente porque era muito interessante ter um animal dentro de casa, mas ele não soube realmente avaliar na hora da compra esse bicho. Uma outra coisa que é legal também é quando tem uma ninhada, por exemplo, aquele monte de cachorrinho, por exemplo, tentar perceber um pouquinho da personalidade, né? Eles têm, claro, uma personalidade da raça, mas cada animalzinho em si tem uma personalidade. Tem sempre um que foge à regra, né? Não, animal é igual ao ser humano. Cada um tem um aspecto completamente diferente. Na mesma ninhada você tem bichos que vão crescer um pouco mais, que são mais ativos ou menos ativos. Isso é muito comum acontecer. O dono, muitas vezes, que tem a ninhada, ou o proprietário, ele já percebe isso. Então, uma orientação desde pequenininho é bastante importante. Você tem que saber aquilo que você quer, ou aquilo que a tua família, né? Hoje as pessoas podem ser sozinhas e estar comprando, ou mesmo a família está comprando. Então tem que ter aí um acordo, né, para que realmente escolha o bicho adequado para aquela situação. E na hora de adotar também, né, professor? Porque às vezes fala, que bonitinho, pequenininho, depois vira... Pois isso acontece muito. Né? Eu atendo, no meu dia a dia, né, eu vejo muita coisa dessa forma. Adotar é muito legal. Hoje eu falo que é o politicamente correto, né? Porque você tira da rua um bicho que provavelmente iria virar um animal atropelado ou morto mesmo, porque realmente na rua o futuro dele ia ser muito breve. E você joga para dentro de casa. Isso ajuda muito a reduzir os animais de rua. E ao mesmo tempo serve para você cumprir aquela função do animal de estimação dentro de casa. Isso é muito legal. Quem puder seguir por essa linha, hoje a gente recomenda. Tem muito bichinho aí. Mas na hora que você vai escolher, você tem que se atentar a esses detalhes. Eu moro numa casa, tem espaço, vou pegar um animalzinho um pouco maior, né? Com 3, 4 meses de idade, você já tem noção que tamanho que esse bicho
vai ficar. Muitas vezes quando você escolhe ele pequenininho ali, todo assim, recém-desmamado, você não tem ideia. Animal já com 3 meses, você já tem uma ideia do potencial de crescimento desse bicho. Então fica muito mais fácil para você poder realmente, olha, eu escolhi esse porque meu ambiente é restrito, né? Eu não consigo passear com ele durante o dia, eu vou passear uma vez ao dia. O animal precisa, né, ter esse cuidado. Então você que vai definir isso. E muitas vezes você não tem condições de fazer isso. Por isso que a gente sempre indica a pessoa levar para um especialista para poder estar te orientando. Aquela história da pata grande porque vai ficar grande tem a ver ou tem não? Tem a ver sim. O animal que vai ficar maior, ele tem as suas dimensões já de filhote que mostram essas características, né? Então aquelas patas grandes do bicho que é pequenininho ou não, com certeza ele vai ficar grande. É um bicho que tem um potencial para realmente desenvolver mais. Agora tem gente que fala, eu peguei um pequenininho e não preciso levar para passear. Precisa, né? Não precisa, todo bicho precisa passear. Imagina, ficar dentro de um apartamento ou mesmo dentro de uma casa onde ele não tem acesso à rua, todo animal tem que passear, todo animal precisa levar ele para um ambiente externo. Eu acho isso de extrema importância. E muitas vezes é importante para o bicho e para o indivíduo, que isso acaba trazendo pontos muito positivos para os dois. Então, um acaba ajudando o outro aí. O cachorro leva o dono para uma caminhada, né, Pois professor? Exato. Outro fator super importante nesses cuidados são as vacinas em dia, né? O animal tem alguns cuidados que são básicos, né? Eu falo que, normalmente eu cito 3 coisas importantes. Primeiro, a vacinação, sem dúvida nenhuma. Começa aí com 45 dias, entre 45 e 60 dias, são realizadas mensalmente, nós chamamos de vacina óctupla ou déctupla, que vem com 8 ou 10 agentes que vão proteger contra determinadas doenças, né? A vacina de raiva, de gripe, giardia, todas essas, né, são realizadas nesse processo inicial aí de 4 meses. E depois essas vacinas uma vez ao ano. A segunda coisa importante é uma dieta. Um animal sem uma alimentação de qualidade, ele não vai para frente. Pelo, pele, tudo isso é dependente de um cuidado alimentar. Hoje não só a ração, muitas vezes a comida caseira, né, hoje é chamado de alimentação natural. Está sendo muito usado, mas claro, isso sempre com acompanhamento veterinário. E por último, o vermífugo, que é controlar principalmente nessa fase inicial os vermes. Então, um comprimidinho aí 1 ou 2 vezes por mês durante o processo inicial e depois a cada 6 meses. Isso praticamente, se você seguir esses passos, né, vacina, vermífugo e alimentação, você não vai ter problema com o teu bicho. O pessoal fala muito também de já ir colocando limites quando é pequenininho, né? Para depois o bicho não tomar conta do dono e da casa. Mais uma vez a gente pode linkar o ser humano, né? Então o ser humano, se você não colocar limite na criança, ele chega na vida adulta, não é lá que ele vai conseguir os limites. O animal é a mesma coisa. O não é bastante importante desde a fase inicial. Vale lembrar sempre sem violência, né, professor? Claro, não adianta nada. Antigamente você escutava muito, a gente ainda escuta muito, eu usei o jornal, ele fez xixi, fez cocô num lugar errado, a gente usou o jornal para bater, mas violência o cachorro não aprende, ele apenas se assusta com a violência. Aí você cresce, o animal cresce assustado, você cresce com um bicho que realmente tem pânico de algumas coisas. E aí você realmente... hoje é considerado maus tratos isso. Então, como que ele aprende? O animal aprende na recompensa. Então, o não e a recompensa. Você trabalhou isso, presenteou quando ele fez a coisa certa, pronto, você já está ensinando o teu bicho. É muito simples isso, né? Se a gente seguir de uma forma sem violência e recompensando o animal quando ele faz a coisinha certa, você já vai ter aí um resultado muito legal. E lembrando sempre, só para reforçar, quem tem criança tem que estar mais atento ainda, né? Sim. Criança, eu falo que quando a gente tem um bichinho em casa, nós temos 2 crianças, né? Então tem o animal, que é uma criança, e junto com outra. E eles se divertem juntos. É sempre... É saudável, né, professor? Extremamente saudável. Um complementa o outro. Eu já vi situações de pessoas que tinham uma certa depressão, que foi realmente crianças, né, depressivas, que o bichinho veio como um remédio, né? Muitas vezes veio para complementar a vida daquela criança e trouxe uma cura
praticamente 100% tentativas de suicídio, entre outras que realmente foram amenizadas e muitas vezes até eliminadas só pela presença de um cão. Por quê? Porque o animal gera responsabilidade, gera companheirismo, gera uma troca que às vezes dentro de casa essa criança não tem e o bicho acaba trazendo isso. Então é muito positivo. Isso realmente traz uma qualidade no ambiente caseiro, assim, com mãe, com pai, com filho, com animal, que é muito positivo. Muito legal, professor. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade.